Vida dos mártires. São Sebastião, festa litúrgica, 20 de janeiro. São Sebastião era natural de Naborno, na França, porém seus pais eram de Milão, na Itália, de onde haviam partido para aquela cidade. Este santo foi um servo muito fervoroso de Cristo e, embora tivesse por inclinação natural aversão à carreira militar, dirigiu-se a Roma e entrou no exército sob o comando do imperador Carino, por volta do ano de 283. Com a finalidade de poder, com mais facilidade e sem levantar suspeita, assistia os confessores e os mártires era o seu suplício. Os mártires Marcos e Marceliano pareciam estar em risco de ter sua fé abalada pelas lágrimas de seus amigos, que lastimavam a morte a que haviam sido sentenciados. Sebastião, sabendo disso, foi ao lugar onde estavam e lhe fez uma longa exortação à constância, animando-os com um fogo tão santo que encheu de ternura e comoveu todos os seus ouvintes. Zoe, mulher de Nicostrato, que há 6 anos perdera o uso da língua devido a uma paralisia, lançou-se a seus pés e começou a falar com clareza e distinção quando o santo fez em sua boca o sinal da cruz. Zoe, com seu marido Nicostrato, que era guarda-joias, os pais de Marcos e Marceliano, o carcereiro Cláudio e outras 16 pessoas foram convertidas. E Nicostrato, que era encarregado de prisioneiros, levou-os para a sua própria casa, onde Policarpo, santo sacerdote, os instruiu e batizou. Comaço, governador de Roma, sendo informado disso e de que Tranquilino, pai dos santos Marcos e Marceliano, recuperava-se da gota ao ser batizado, desejou ser instruído na fé, achando-se ele mesmo gravemente afligido pela mesma enfermidade. Assim, tendo mandado que trouxesse Sebastião, foi curado por ele e batizado juntamente com seu filho Tirbúcio. Feito isso, libertou os prisioneiros convertidos, livrou-os de suas correntes e renunciou à prefeitura. Não muito tempo depois, no ano de 285, Carino foi derrotado e morto em Lírico por Diocleciano, que, no ano seguinte, fez de que Maximiano o seu colega imperador. Os magistrados continuavam com sua perseguição, do mesmo modo que no tempo de Cariano, sem nenhum édito novo. Diocleciano, admirando o espírito de São Sebastião, a qual ocultava a sua religião, quis tê-lo perto de sua pessoa, e o nomeou capitão das guardas pretorianas, que era dignidade da mais alta consideração. Quando Diocleciano dirigiu-se ao Oriente, Maximiano, que permaneceu no Ocidente, honrou o santo com a mesma distinção e respeito. Cromácio, com a permissão do imperador, partiu de Roma para a Campania, levando consigo inúmeros convertidos. Houve certa disputa de zelo, derivada de um desejo recíproco pelo mártir, entre São Sebastião e o presbítero Policarpo, a respeito de qual dos dois acompanharia esse grupo para aperfeiçoar a sua instrução, e qual ficaria em Roma para animar e assistir os mártires. O que era mais perigoso? Agostinho diria, mais tarde, desejar ver entre os ministros da Igreja essas disputas de caridades. O Papa Caio, a quem havia apelado, julgou mais conveniente que São Sebastião ficasse em Roma, como defensor da Igreja. Acirrando-se a perseguição, no ano de 586, o Papa, juntamente com outros, escondeu-se no Palácio Imperial, como lugar de maior segurança. Nos aposentos
de tal Cástulo, oficial cristão da corte, Santa Zoe foi a primeira a ser presa, orando sobre os sepulcros dos apóstolos no dia de sua festividade. Ela foi sufocada com fumaça, dependurada pelos pés sob uma fogueira. Tranquilino, envergonhado de que uma mulher fosse mais forte que ele, também foi orar sobre o sepulcro de São Paulo, e sendo capturado pelo populucho, foi mortalmente apedrejado. Nicostrato, Cláudio, Castório e Vitoriano foram presos e, após serem torturados 3 vezes, foram atirados no mar. Tirbúrcio, vendido por um irmão traidor, foi decapitado. Cástulo, acusado pelo mesmo traidor, foi colocado 3 vezes no cavalete e depois enterrado vivo. Marcos e Marceliano tiveram os pés cravados em um poste e, permanecendo vivos durante 24 horas, foram mortos com tiros de flechas. São Sebastião, havendo enviado antes de si mesmo tantos mártires ao céu, foi também acusado ante ao imperador Diocleciano, que, reprovando severamente por sua ingratidão, entregou a certos oficiais da Mauritânia para que lhe tirassem a vida. Seu corpo foi coberto de flechas, até que o deixaram como morto. Irene, viúva de São Cástulo, que ia enterrá-lo, encontrou ainda vivo e o levou ao seu alojamento, onde, com seu cuidado, recobrou-se de suas feridas. Porém, recusou-se a fugir. Ao contrário, um dia foi postar-se perto de uma escada por onde havia de passar o imperador e, aproximando-se dele, reprovou-o pelas injustas crueldades que praticava contra os cristãos. A liberdade que lhe falava, e ainda mais vinda de uma pessoa que julgava morta, encheu de espanto o imperador. No entanto, recobrando-se de sua surpresa, ordenou que prendesse e o matassem a pauladas, e que jogassem seu corpo numa ladrina. Uma piedosa mulher chamada Luciana foi avisada pelo Marte em um sonho, e indo até o lugar onde ele estava, removeu dali o cadáver e o enterrou nas catatumbas, à entrada do cemitério de Carlisto. Sobre suas relíquias, foi depois identificada numa igreja do Papa Damaso, Valdeberto Santuado, Engilhado, Sigeberto e outros autores contemporâneos relatam que, no reinado de Luís o Piedoso, o Papa Eugênio II deu o corpo de São Sebastião a Iduíno, abade de Saint-Denis, que o levou à França, e que foi depositado na igreja de São Madardo, em Soissons, em 9 de dezembro de 826. Com ele, dizem haver sido levada uma boa parte das relíquias de São Gregório Magno. As ricas urnas dos santos São Sebastião, Gregório e Madardo foram maltratadas pelas calvinistas no ano de 1564, e seus ossos sagrados foram jogados dentro de um poço cheio d'água. Em virtude da declaração de 2 testemunhas oculares, foram depois encontrados pelos católicos, e em 1578 foram colocados em novas urnas, embora já não fosse possível distinguir entre os ossos de cada um dos mártires. A cabeça de São Sebastião, que o Papa Sérgio deu a São Willibrord, está guardada em Endman, no Ducado de Lancherburgo. Várias relíquias suas são exibidas na Catedral de São Vítor. Nos Teatinos e nos Mínimos de Paris, em 4 igrejas de Mantua, em Málaga, Servilla, Tolosa, no Palácio Ducal de Munique, na Catedral de Tournai, na Antuérpia, na Igreja dos Jesuítas e em Bruxelas, na Capela da Corte. São Sebastião tem sido sempre honrado pela Igreja como um dos seus mártires mais ilustres. Lemos em Paulo, o diácono, de que maneira Roma se livrou de uma cruel pestilência no ano de 1599.
mediante a proteção deste santo. Milão, em 1575, Lisboa, em 1599, e muitas outras cidades experimentaram as semelhantes calamidades e os milagrosos efeitos de sua intercessão junto a Deus.